Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre empreendedorismo. E eu tenho prazer de chamar, de apresentar para vocês uma das lideranças de mais impacto aqui no Rio Grande do Sul, impacto feminino. Então, vocês vão conhecer a Aline De Pares, tá? Que ela já foi presidente da CESP, da CETI RS, é membro também do Conselho Fiscal do Ecolab, tem uma empresa chamada Tools, né? E ela vai conversar com a gente sobre esse mundo da tecnologia, né? E todos essa história, essa jornada que ela viveu de mais de 15 anos dentro dessa área. Então, eu vou chamar aqui a nossa queridíssima Aline. Seja bem-vinda, Aline. Olá, olá Eliane, olá a todos os telespectadores da Vale TV. Muito obrigada aí por este convite. Que honra estar aqui com vocês. Isso aí. A Aline, além disso, recentemente ela apareceu até numa reportagem da Forbes, então fiquem ligados com a gente para conhecer a história da Aline, tá? É muito, muito interessante, né? Uma história muito, muito inspiradora aqui para todos que estão nos ouvindo. E Aline, eu queria começar a falar contigo para te contar um pouquinho da tua história, da onde tu veio, tu é daqui da região, enfim, conta um pouquinho da tua infância e vem vindo aí para a gente conhecer mais. Excelente, Eliane, excelente. Então, eu não sou da região aqui, da capital, na verdade, eu nasci no interior do estado, numa cidade que se chama Viadutos, no norte do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, né? E que tem aí um foco, né, predominantemente agrícola. Eu sou filha de agricultores, meu pai e minha mãe nasceram, cresceram e trabalharam a vida toda na agricultura, nessa cidade, né? E foi lá que eu iniciei, então, a minha vida, né? O que eu nasci, que eu tive uma infância incrível numa cidade onde eu tive toda a segurança, conhecia todo mundo, tive uma série de oportunidades, né? De conhecer, de conviver com essas pessoas que me trouxeram de alguma maneira, ou que me apoiaram para chegar até hoje, onde eu estou, né? Como é que funcionou todo esse processo, né, da Aline nascendo numa cidade muito pequena, filha de agricultores, e do nada, né, ou basicamente um tempo depois se tornando aí CEO de uma empresa de tecnologia, fundei mais de uma empresa na área de tecnologia, na verdade. Desde a minha infância, eu me recordo dos meus pais falando uma frase: Aline, você tem que estudar. A gente não quer que você tenha uma vida difícil como foi a nossa na agricultura. De verdade, hoje, a agricultura, ou o agro, como a gente conhece, ele já está muito diferente de quando a Aline convivia lá na infância, né, com os meus pais. Então, de verdade, eles tiveram uma experiência agro bem distinta do que a gente está acostumado aqui, uma experiência extremamente manual, uma experiência onde eles tinham que trabalhar arduamente. E foi assim que tudo começou. Então, meu pai sempre e a minha mãe incentivaram muito que eu estudasse, que eu tivesse uma carreira, que eu pudesse, então, ter uma vida diferente do que eles até aquele determinado momento conheciam. Saí da minha cidade, né, pequena, tive a oportunidade de fazer magistério, e aos 17 anos passei no vestibular e vim para Porto Alegre. Eu iniciei minha carreira ainda no magistério. E eu Olha costumo só. dizer, é, eu costumo dizer que quando eu cheguei em Porto Alegre era uma criança dando aula para outras crianças. Eu tinha Mas 17 anos. Mas assim, ó, só para te contar, tá? Vamos falar. Eu fiz magistério também, eu tive a mesma sensação. Eu tinha 17 anos dando aula para um grupo de alunos de segunda série que eram maiores que eu. É muito louco, né? É verdade. E aí, né, vamos lá, somado à questão de ser muito jovem, ao fato de estar distante da minha casa, dos meus pais, isso acabou fragilizando um pouco naquele momento se eu realmente queria manter a minha carreira na docência, né, ou ensinando as pessoas. De alguma maneira, eu acho que a docência deu uma grande possibilidade, uma formação, uma base, na verdade, para que eu me tornasse líder. Porque o professor ou o docente nada mais é do que um grande líder daquela turma que vai inspirar e que vai fazer com que os alunos cresçam ou permaneçam aí transformando.
E foi na docência que tudo começou, ainda lá em Viadutos, né? Me formando no magistério, vim para cá seguindo a carreira, mas em algum momento aí eu decidi que eu iria para uma área um pouco mais técnica. Iniciei minha faculdade de administração com ênfase em análise de sistemas na PUC. E todo mundo me pergunta, inspirado em quê? Né? Porque, ou em quem, né? Os pais são agricultores, então não é um quem, né? Porque não tinha ninguém na minha família de verdade que vinha de uma área de tecnologia. E todo mundo passa, como que você vai, então, para TI? E eu sempre falo, né? Bom, gente, eu cheguei, olhei a lista de cursos e pensei, qual é a área, né, que vai estar em todas as empresas? Se eu der errado em uma, certamente eu vou ter a oportunidade de ir para outra. E eu consegui, de maneira ímpar, somar duas áreas que hoje, sem sombra de dúvidas, estão em todas as empresas, que é a administração e a tecnologia. Eu costumo dizer que desde a NASA até a padaria da esquina nós temos a administração e nós também temos a tecnologia, nesse momento. Verdade. E foi assim que tudo começou, um grande anseio de dar certo, de não decepcionar a minha família, as pessoas que me viram crescer, de voltar, né, para a minha cidade, não que isso significasse um fracasso, muito antes pelo contrário, acho que não é isso que determina o sucesso ou o fracasso, mas na verdade eu queria ter uma formação. Então foi assim, com essa inspiração, com essa necessidade, com esse anseio de ter aquele canudo, de ter a formação, que eu fui para a administração, que foi uma área que com certeza eu me encontrei muito e que permaneci, então, liderando como aquela origem, né, na docência, e, consequentemente, a área de tecnologia, que é uma área que me fascina, que eu acredito que transforma a vida de todos nós. A gente tem dezenas de exemplos, né, que a tecnologia mudou e que segue mudando a vida ou a forma como a gente se relaciona com as coisas. Então, foi essa curiosidade, esse misto de sair de uma cidade do interior incrível, né, que tem uma série, como eu disse, a minha cidade me permitiu conviver com a natureza de uma maneira ímpar, de conhecer as pessoas, de ter uma proximidade, de ter aqueles encontros de família no Natal, né, que hoje a gente acaba perdendo um pouco a essência, as festas da comunidade. Então, sair um pouco desse modelo um pouco mais calmo e vir para uma capital no anseio de fazer acontecer, de transformar, e voltar lá transformada, ou no mínimo diferente. Sem dúvida. E Aline, olha só, tu tem essa veia, digamos assim, empreendedora, né? Talvez os teus pais talvez eram empreendedores também lá, enfim, né? Já veio, mas quando tu foi para a área executiva mesmo, conta um pouquinho para nós dessas tuas experiências como presidente de grandes instituições, de associações. Como é que foi isso para ti? O que tu teve de aprendizado com elas? Excelente pergunta. Os meus pais não são empreendedores de fato, né? Não tem uma empresa no modelo em que a gente conhece. Mas eu considero tanto meu pai quanto a minha mãe grandes líderes, ou intraempreendedores, como a gente diz. Eles tinham uma pequena propriedade, muito pequena, e eles tinham que administrar, nos sustentar, fazer acontecer com todas as adversidades que eu mencionei, que o agro lá atrás nos entregava. A gente não tinha essa questão de previsão do tempo por satélite, máquinas, né? Tudo que hoje o agro já está bastante avançado, graças, de novo, à tecnologia. Mas vamos à tua pergunta, Eliane. Como foi, né, para a Aline assumir esses cargos? Na minha opinião, é um grande processo. E ele não acontece do dia para a noite, ele não aconteceu no momento em que a Aline foi convidada a assumir a presidência da CESP. Mas ele inicia lá na minha infância, na minha formação, né, com os meus pais, com a base que é a família, bem, somado a isso a formação, as experiências profissionais, até o momento em que aí a Aline se torna a executiva. Mas como é que receber o convite, iniciar uma empresa? Eu comecei a empreender com 24 anos. A minha primeira empresa iniciou, eu tinha 24 anos. Então, eu costumo dizer que o meu currículo é uma soma de empresas. E, ok, como é você sentar na cadeira de empreendedora? Todo mundo imagina o empresário, a empresária,
aquele glamour sem fim, né? Mas, de verdade, e aí eu estou parafraseando você, Eliane, aqui, né? É esse glamour, né, que a gente imagina ou que a gente gostaria que fosse. Nós temos aí uma série de desafios no nosso país, que todos nós, empresários, a gente precisa enfrentar e passar por eles, né? Todos os dias. Não tem assim, Aline, como é que foi o teu dia ontem? O que tu conseguiu planejar para hoje? Eu brinco que eu consigo planejar até às 7 da manhã. E muitas vezes até às 7. Porque das 6 às 7 eu vou para academia, tá? Eu acordo às 5, leio os meus e-mails, faço um planejamento de ir para a academia. E também planejo o resto do dia, mas normalmente quando eu volto da academia, o dia começa e esse planejamento ele vai se tornando cada vez mais dinâmico. Realmente é um desafio, porque eu assumi cadeiras executivas muito jovem. E muitas vezes, enquanto mulher jovem, nós nos deparamos com mais desafios ou com alguns desafios diferentes. Eu acredito e eu sempre defendo que ninguém senta na cadeira senão por capacidade. E eu sempre busquei as minhas cadeiras pela capacidade. Mas muitas vezes você precisa trabalhar arduamente para provar, para mostrar que realmente tu senta nessa cadeira por capacidade e não porque alguém te colocou nela ou porque você ganhou essa cadeira, porque de verdade não é essa a minha história. Como eu disse, eu não tenho pais empreendedores, nem nada disso. Então, as cadeiras que eu sentei, eu conquistei. E sem dúvida, em alguns momentos eu também precisei mostrar a que vim, né? No início a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas com o passar do tempo, ou com o acúmulo de sinais, né, que a gente vai somando, ou anos, enfim, que a gente tem, a gente consegue se empoderar mais dessas cadeiras, né, e mostrar que realmente estamos nela porque merecemos, porque fizemos acontecer, ou porque temos capacidade para assumir. Tem desafios, sem dúvida, tem acertos, muitos, tem erros também, mas eu acho que é a maneira como a cada desafio, a cada acerto, a cada erro que a gente comete, o que a gente consegue aí bonificar a empresa ou até mesmo a nós mesmos com os nossos acertos, como a gente reage, né, é que vai nos manter ou, eventualmente, nos tirar dessas cadeiras. Então, na minha opinião, sim, são desafios imensos, né, mas a gente precisa não se abalar com as provocações que muitas vezes a gente tem e seguir em frente, vamos reagir, vamos sentar na cadeira, se empoderar nessa cadeira e mostrar que a gente conhece a cadeira. É verdade, isso é muito interessante, né, Aline, porque sempre eu penso assim, que hoje eu até fiz um post falando sobre isso, sobre a questão da liderança começar com a gente, né, e começa muito de dentro da gente, né, porque se nós estamos mais harmonizados, se a gente aceita, mais empáticos, né, as coisas, por mais que sejam duras, às vezes a gente está num ambiente que não é um ambiente tão favorável e tudo, mas a gente consegue ter mais resiliência, né, e com isso a gente tem um aprendizado, né, desses momentos que a gente vive, né, eu acho que tu também deve concordar com isso, né? Sem dúvida. Eu falo, muitas vezes eu sou convidada para falar sobre empreendedorismo feminino, né, e uma das coisas que eu defendo é que nós, mulheres, somos mestres em resolver problemas ou dar soluções. Das mais simples, como 11 horas da manhã e temos que aumentar o almoço de um minuto para o outro, porque chegou visita, né? E a gente consegue, de um minuto para o outro, pensar numa solução e fazer aquele banquete e receber os convidados de uma maneira ímpar. Até mesmo definir se vamos buscar investimento do fundo A ou do fundo B, qual o fundo que tem mais fit com a minha empresa, que tem a mesma tese de investimento que eu tenho, né? Então, nós temos isso de maneira genuína, tá na nossa genética, né? Resolver problemas. Então, dar soluções. Não só resolver problema, mas dar solução. Porque muitas vezes não é problema. Muitas vezes são desafios. Então, sim, temos situações para resolver, mas também temos soluções para entregar para o mundo. E aí, somado, né, o propósito da mulher, né, toda essa questão que nós temos aí de maneira ímpar, né, a solução de situações. Mais a questão que, enquanto mulheres, nós temos uma sensibilidade, e o empreendedorismo, enquanto conceito, diz que nós precisamos entregar soluções para o maior número de pessoas possíveis.
Esse é um dos conceitos. Então, eu sempre digo, por que não a mulher está comandando, já que nós somos, né, as responsáveis por muito e muito tempo, muitos anos, né, na entrega de soluções. Ah, isso é muito legal, né, Aline? E eu ia te perguntar agora, complementando essa questão, né? Quando tu montaste, então, a Privacy Tools, né? Vou começar a falar um pouquinho mais sobre esse lado empreendedor. Qual foi o teu propósito efetivo, né? E como é que isso se relaciona com o teu propósito pessoal, né? Eu queria te ouvir nesse sentido, assim. Legal. A minha primeira empresa não foi a Privacy Tools, Eliane. A minha primeira empresa se chama Maven e hoje nós somos os líderes na entrega de conteúdo digital. Eu tenho uma pequena parcela da empresa nesse momento e eu faço parte do conselho, tá? A Maven está no mercado há 10 anos e através da Maven eu tive a oportunidade aí de realmente empreender e ter um desafio muito genuíno. Quando eu iniciei a Maven, eu sempre brinco, né? A história bonita ou a verídica, né? Eu tinha sido recém-demitida de uma grande rede bancária aqui do estado do Rio Grande do Sul. Foi uma das poucas oportunidades onde eu estive na cadeira, né, de colaboradora, de intraempreendedora, como hoje eu costumo defender a tese. E aí, o último semestre da faculdade, aluguel para pagar, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe como funciona e eu precisava fazer acontecer. Último semestre na PUC, andando pelos corredores, havia um programa chamado PRIME, para pequenas empresas ou para empresas que estavam iniciando a operação. Bastava enviar uma ideia inovadora, tinha todo um concurso, e eu pensei, uau, por que não, né? E foi assim que tudo começou, então passei pelo PRIME. Na Maven eu tenho um outro sócio, co-founder comigo, e que permanece na operação, que está à frente da Maven. E nós nos mantemos, né, na Maven. Hoje eu fico um pouquinho no back-office, né, no conselho, apoiando aí em decisões estratégicas, mas a Maven é uma empresa de 12 anos, ou seja, estabilizada. Quando a Maven já estava andando, eu não vou dizer sozinha, porque as empresas elas não andam sozinhas, mas tinha um time, alguém que pudesse conduzir, eu pensei, por que não um novo desafio? E foi aí que veio a Truber. Tá? Uhum. A Truber me deu a oportunidade de viver o meu primeiro fracasso. E eu costumo dizer que eu fracassei a 300 km por hora. E por que isso, Eliane? Né? Por que essa fala de 300 km por hora? Porque eu tive um início extremamente promissor. Eu iniciei a Truber com uma das tecnologias muito disruptivas na época, isso há 3 anos atrás, que era blockchain, que é blockchain, na verdade. Uhum. Não no lado do Bitcoin, tá? Mas de verdade no que se referia à solução de blockchain para a entrega de uma identidade digital segura e imutável. Bom, fiz meu MVP, consegui investidor, eu trouxe quase 2 milhões de investimento do Crypto Valley da Suíça, então tive a oportunidade de visitar Zurique, conviver com investidores daquela região, aprender um pouco da cultura de empreendedorismo deles. E, uma vez tendo conquistado tudo isso, eu consegui perceber que nós tínhamos chegado muito cedo na festa. Esse é o termo que eu uso. O Brasil não estava preparado para a tecnologia de blockchain, tampouco para uma solução de identidade digital segura. Uhum. Investidores têm um lema, né? Entro rápido e saio mais rápido ainda. E eles nos deram um prazo, e do dia para a noite, eu digo que eu fui convidada, né, ou muito desafiada, e foi um desafio muito grande na minha carreira profissional, que foi encerrar a operação da Truber, e sobretudo encerrar uma série de sonhos, de expectativa, de todos os colegas que tinham acreditado comigo naquele propósito. Uhum. Então esse foi um dos grandes desafios profissionais que eu encarei. Ou seja, eu consegui um investidor, eu consegui ir para a Suíça, trazer todo esse conhecimento, convencer pessoas de que aquilo poderia dar certo, e do dia para a noite eu percebo que, uau, eu cheguei muito cedo na festa, e o investidor não vai bancar mais essa operação, e eu preciso encerrar essa operação. Isso realmente foi um desafio que mexeu muito comigo, mas, de novo, a minha veia empreendedora, ela sempre esteve muito presente, superado esse problema, né, que eu tive que tratar comigo mesma. Eu percebi que, vamos lá, temos que ir de novo, né? Não deu certo na Truber,
e por que não reiniciar, então, essa carreira. Porque eu via que a Mavin estava muito bem conduzida já pelo meu sócio, então eu tinha aí outras oportunidades, e de verdade, se a gente for olhar a cultura americana, é muito comum as pessoas quebrarem e reiniciarem, uma questão psicológica, mas nós, no Brasil, a gente não tem essa cultura. Nós não encaramos o fracasso como aprendizado, e sim encaramos o fracasso como quebramos, não tem mais vida, estamos acabados, né? Foi dizimado, perda total. É verdade. Aí ir ao fundo do poço, né? Digamos assim, né? Literalmente. E de verdade, o fracasso, ele nos deixa mais maduros, mais seguros, mais preparados para uma série de novos desafios que fatalmente eles vão continuar surgindo. Foi aí que iniciou a Privacy Tools. Como eu disse, o meu propósito sempre foi empreender, ajudar as pessoas, transformar vidas através das empresas diretamente. Hoje eu emprego pelo menos 60 pessoas direto. Indiretamente, a gente impacta muitos e muitos negócios e, consequentemente, através da Mavin, eu costumo dizer que entramos nas casas de mais da metade de todos os brasileiros, porque nós atendemos os maiores grupos de mídia e comunicação aqui do país. Tecnologia de comunicação da Marvel. Da Mavin é tecnologia entrega de conteúdo, então nós atendemos Folha de Paulo, RBS, né? Uma série de grupos de comunicação. E na Privacy Tools nós viemos para atender as novas demandas da Lei Geral de Proteção de Dados, que nós, né, titulares aqui, sentada na cadeira de titular e não na empresária da Privacy Tools, recebemos um grande presente, que é a nossa privacidade. Então, mais do que nunca, né, uma vez que nós, brasileiros, recebemos esse presente, eu entendo que temos aí que apoiar, né, todas as empresas, todos os empresários a se tornarem compliance, né, e realmente fazer valer a lei, entregar esse presente que nós estamos recebendo. Então, estou aqui, né, na minha terceira jornada empreendedora. Claro, também tive uma passagem pela carreira institucional, onde eu tive a honra de presidir a CESP-RS, uma entidade que conta aí com pelo menos 40 anos de história e que vem assessorando as empresas, que vem promovendo a tecnologia no nosso estado. Então, isso foi realmente algo que me ajudou muito e que eu me sinto muito honrada, né, por ter sido convidada a presidir a CESP, né? E, claro, foi uma experiência sensacional, incrível, e que eu carrego, assim, com muito carinho, com muita gratidão. Ai, que maravilha, que maravilha. E, Aline, deixa eu fazer, eu estou quase na última pergunta aqui, né? Mas eu queria ainda te ouvir, na tua opinião, assim, com relação ao ecossistema, tá, tecnológico, tudo que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, o que tu percebe, assim, que a gente precisaria ter ou conquistar para a gente se desenvolver e ser um estado aí mais atuante dentro dessa área, talvez uma referência, então, em tecnologia e inovação? Excelente. Bom, nós temos tudo para ser a referência em tecnologia. Nós temos universidades de ponta que estão aqui no nosso estado, a PUC, a Unicinos, todas as que estão aqui têm cursos da área de tecnologia. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul empresas multinacionais que são referências e que são reconhecidas no mundo inteiro e que estão nos nossos polos de tecnologia. Então, nós temos, como diriam lá no interior, na minha cidade de origem, a faca e o queijo na mão. Hoje, a área de tecnologia não é uma área tradicional. Quando a gente vai para as universidades, o que a gente percebe? As crianças sempre se voltando para as áreas que são muito tradicionais, ou que são mais conhecidas. Então, desde docência, medicina, direito. Por quê? Porque são áreas que são conhecidas e que são mais palatáveis. Todo mundo sabe o que é o médico, o que é o dentista, né? Agora, quando você fala um arquiteto de software, fica aquele cri. Que isso? O que é isso, né? E de verdade, hoje, as áreas de tecnologia são áreas que empregam e que têm empregos ou postos de trabalho sobrando, oportunidades magníficas, né? De conhecer novos negócios, de viajar para outros países. Eu tive a oportunidade de fazer uma missão de tecnologia para Israel, para Estônia, para Suécia. Tive a oportunidade de buscar investidor no Crypto Valley, ou seja,
As oportunidades na área de tecnologia, elas são cada vez maiores, mais atraentes, e o que eu percebo é que nós, né, ainda não temos, enquanto gaúchos, né, eu vou trabalhar não só brasileiros, mas especialmente gaúchos, nós não temos isso muito claro em mente. Quando a gente vai para a feira de profissões das escolas, o que, que tem lá? Ah, o que, que você quer ser? Eu quero ser professor, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, mecânico, né? Por quê? Porque são profissões que existem, que estão entre nós desde sempre. E dificilmente uma criança convive com um arquiteto de software. Uhum. Né? Ok? Realmente. Quem é o arquiteto de software? Então, a gente precisa mostrar, né, para os nossos jovens que a área de tecnologia é uma área muito sexy, talvez tanto quanto as outras que eles vislumbram, né? É uma área que entrega muitas oportunidades e que a gente brinca, né? Hoje nas nossas empresas a gente tem na casa de 10 vagas em aberto. E vivemos aí um apagão, né? Então, os que estão nos acompanhando aí, enviem seus currículos, porque estão realmente buscando. É uma área que nos entrega uma flexibilidade, um conforto no trabalho, oportunidades, como eu disse, de viajar. Empresas de tecnologia não atendem um único cliente, não focam em apenas um segmento ou um cliente. Então, eventualmente, vai estar prestando serviço lá em São Paulo, daqui a pouco você está em Nova York. Então, também te entregam opções de conhecer outros lugares, outras culturas, outros países. Eu acho que isso é um benefício, né, que muitas vezes eles são negligenciados. É verdade. Que legal, Aline. Olha, eu só tenho a te agradecer por esse bate-papo aqui super produtivo, né? E trazendo sempre a tua experiência, que eu acho que é muito valiosa, né? As experiências de vida das pessoas, elas nos trazem, acho que mais alento, né? A gente não está sozinho no mundo, né? Problemas a gente tem sempre, né? Em todas as profissões, né? Mas eu acho que a gente tem que levantar, dar a volta por cima, né, e seguir o nosso caminho dentro do nosso propósito e tudo mais. Então, eu te agradeço aí de coração ter participado com a gente aqui na Vale TV e ter essa oportunidade de falar contigo e saber das tuas percepções de mundo, né, Aline? Muito obrigada. Eu que agradeço, Eliane, estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também as pessoas que estão com a gente aqui pela Vale TV. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Tchau, tchau.